Sente ansiedade antes de operar? Aquela palpitação no coração na hora que tu vai clicar, ou aquela insegurança absurda que tu tenta clicar mas não vai, e aí quando tu vê já foi. E mais do que isso, a ansiedade que faz tu clicar e depois tu é estopado inúmeras vezes porque entrou no impulso, na ansiedade mesmo, né? A maioria das pessoas tenta resolver isso com respiração profunda, meditação guiada, ou até pose de empoderamento antes de operar, para operar mais confiante. Essa fui eu que fiz. Mas olha o submundo que o cara chega ao ponto de ir pensando que o problema é emocional. Não é emocional. Pensando que o problema é operacional. Não é operacional. E aqui tu vai entender que o problema todo tá na falta de clareza direcional, e a gente vai resolver ela aqui agora nesse vídeo. Eu vou te dar 3 passos para te fazer antes das tuas operações, naquele momento das tuas operações, que vão te dar essa clareza. E sim, sem um tratamento psicológico, tu vai conseguir resolver isso aí aos poucos, dissipando a ansiedade. A ansiedade não sai no próximo trade, mas sai na sequência que tu vai fazer agora nesse vídeo. Vamos embora! Então, como eu comentei, a ansiedade não é falta de controle emocional. Ela nasce na cabeça do trader, do operador, quando ele não sabe se ele vai comprar ou vender naquele momento. Ele está esperando o setup, esperando a condição, mas ele não definiu a direção. É isso que nasce a ansiedade. Porque se tu tem uma indefinição, se tu vai comprar ou vender, aí o bicho pega. Porque o teu cérebro vai criar 200 setups ou estratégias para te vender, 200 setups, 200 estratégias para te comprar. Isso é o que acontece. E quando tu tem muita indefinição, é a ansiedade que bate, correto? Então, olha só, a gente não falou nada de psicológico. Vamos lá para o plano detalhado sobre isso, tá? Um plano macro, ele reduz a ansiedade na hora de operar. Então, se tu não sabe o que é macro, nem macroeconomia, eu vou deixar um vídeo aqui que vai falar sobre o que é a macroeconomia e como aplicar ela no dólar, no índice, nas tuas operações, tá? Mas vamos lá. O plano macro. Quando tu opera baseado no macro, tu já vai ter um plano definido da direção. E esse plano definido da direção, ele baseia-se no quê? Vamos lá. Qual o cenário global está influenciando o ativo que tu está operando aqui e agora? Hoje, o índice está sendo influenciado para cima ou para baixo? Estamos tendo um otimismo para uma compra de índice ou um pessimismo? Ponto 1. Agora, qual o direcional mais provável? Que é isso que a gente comentou. Se ele está sendo impulsionado pelo cenário global mais otimista, a gente sim, o plano macro vai ter definido para a gente que é mais provável que ele suba. E aí, tu junta com o que tu vai esperar para poder executar aquilo ali. Para chegar bem a fundo nisso aqui, a gente vai abordar o seguinte: tudo que tu faz baseado num plano antes diminui a tua ansiedade quando acontece, correto? Então, se o teu plano o plano principal é que só compraria ele naquele momento, naquele período do mercado por causa de um otimismo, a tua ansiedade ali já começa a dissipar. E nesse momento tu para de operar no achismo. Não existe mais, eu vou comprar ou eu vou vender. Não, eu só vou comprar o índice naquele momento por conta do cenário de otimismo. Isso também serve para dólar, porque um otimismo para o dólar seria uma venda. Lembra quando o mundo tá muito feliz, comemorando, o dólar cai aqui no Brasil? Então, com isso, tu tem a clareza direcional. E com isso, a pessoa não precisa ficar se forçando a se acalmar, a respirar, preciso sair da tela, preciso... Pois é, essas justificativas que tu dá para poder te acalmar estão sendo resolvidas na raiz antes de elas começarem a acontecer. Quem tem clareza direcional, quem sabe que o cenário só existe uma direção naquele momento, não vai precisar ficar fazendo essas tentativas aí, que eu fiz muito na minha vida, né? Então eu sei exatamente o que eu tô te dizendo, porque eu fazia isso igual um cachorro. Então vamos lá para os 3 passos que eu te prometi aqui para te resolver isso aí de uma vez por todas. Primeiro deles, direcional definido. Antes de qualquer entrada, tu precisa responder o seguinte, essas 2 perguntas. Qual lado
tem mais força hoje. E por quê? Como que responde isso? Um exemplo bem simples e direto. O Fed falando que vai cortar juros. Banco Central americano falando que vai cortar juros. Isso causa um sentimento de otimismo no mundo. E quando tem otimismo, dólar tende a desacelerar e bolsas tendem a subir. Então, se tu está operando dólar, só vai operar na venda. Se tu está operando o índice, tu só vai operar na compra. Neste sentido, tu já definiu o primeiro dos pontos, qual a direção, correto? Agora a gente vai para o passo 2, que é relacionado aos níveis de preço que o ativo tu está operando. Onde está o preço agora? O mercado já abriu extremamente guepado, dólar para baixo e índice para cima. Opa, aí dá uma segurada. Mas se ele ainda abriu tranquilo, nada muito exagerado, e o cenário ainda continua otimista daquele jeito, sim, são melhores momentos para ti já ter definido que sim, tem uma direção clara, e o 2, tu tá com um nível de preço que bota assimetria a teu favor. O que é assimetria? Assimetria é o conceito que os gestores usam para te saber se tu tem mais a ganhar do que a perder, ou se tu tem mais a perder do que a ganhar. Entendeu? Esse é o conceito de assimetria. Isso se baseia por níveis de preço. Agora a gente vai para o passo 3, que é o mais importante depois que tu definiu a direção, porque a direção é o passo 1, é o mais importante, tá bom? Vamos embora. Então, se tu já tá gostando desse vídeo até aqui, deixa o teu like e se inscreve no canal para eu te trazer mais conteúdos como esse aqui. Vambora! Condição para ativar a tua entrada. Primeiro ponto, o que você está esperando para poder clicar? Depois que tu definiu a direção e que tu viu que está em níveis de preços aceitáveis, o que está esperando para clicar? Um setup, uma estratégia de fluxo, qualquer coisa, desde que tu te coloque a favor do direcional. Vamos lá, um movimento de confirmação, outra coisa, uma volta numa média com volume para pressionar depois para continuar o movimento, o famoso continuidade de movimento, né? E tu literalmente para de clicar no impulso, por quê? Clicar no impulso é quando tu não tá com essas coisas definidas. Já definiu a direção, tu já definiu os níveis de preço, agora tu só tá escolhendo com tranquilidade o fator de ativação que vai fazer com que tu entre naquela operação. No macro, a gente usa essa palavra, essa nomenclatura mesmo, fator de ativação. E depois de que tu definiu os dois primeiros, o terceiro é a teu gosto. Se tu gosta de fazer análise técnica, gosta de fazer fluxo, independente. O que tirou a tua ansiedade foram os dois primeiros passos. Mais especificamente, o primeiro passo, porque o primeiro passo te bota dentro do cenário, te bota dentro da direção que está acontecendo naquele momento. Do cenário como um todo que eu falo é o contexto. O contexto do dia influencia muito mais do que qual setup usar para o dia. Porque se tu sabe o contexto e a direção, se tu escolher o setup de volta à média ou de agressividade no fluxo, cada um deles que tu botar a favor do mundo, a favor da direção do macro, vai sim ter potencial para te dar lucro. Não quer dizer que dê todas certas, mas a tua ansiedade dissipou a partir do momento que definiu a direção. E esse é o ponto de virada nas tuas operações, porque tu não precisa mais controlar a tua mente. Tu vai controlar ali o cenário. O cenário está otimista ou está pessimista. Ou seja, essa definição te bota numa posição confortável. A partir disso aí, tu vai ter um cenário controlado antes, fazendo aquele plano que a gente definiu ali agora. A direção, os níveis de preço e depois o fator de ativação, o setup que tu vai usar para executar. Só que é este aqui, que é o primeiro de todos, que é a definição que tirou. Não quer dizer que vai sumir hoje a tua ansiedade, mas a partir do momento que tu segue esses 3 passos, a tua ansiedade vai se dissipando, porque não existe 2 lados para se operar naquele momento. Existe um, que é onde que o cenário está mais direcional, e aí a gente executa a favor dele com a maior tranquilidade do mundo. E como eu comentei, se tu não entende o que é o cenário macro, eu vou deixar um vídeo aqui, tá? E também na descrição ali
para te entender exatamente o que é o cenário macro e como ele impacta o dólar e o índice aqui no Brasil. Valeu, um abraço!